Na live de hoje eu vou falar sobre o diagnóstico do círculo vicioso da medicina. E antes de mais nada eu quero dizer o seguinte, eu prometo uma coisa para você que consumir esse conteúdo aqui, seja aqui ao vivo, seja você que vai ouvir isso aqui depois na gravação, que vai ouvir no podcast ou vai assistir depois no nosso canal do YouTube, eu prometo, se você assistir esse conteúdo até o final, né, você vai se surpreender, né, com a clareza que eu vou dar para vocês aqui em relação a retorno por hora trabalhada. Isso aqui pode ser simplesmente um divisor de águas, né, na sua carreira, na sua vida. De verdade. Muitos alunos nossos referem que só o fato deles terem parado para fazer esse exercício que eu vou fazer ao vivo com vocês aqui mudou tudo para eles, né? Deu uma clareza muito grande para eles, né? Então, é isso. Sério mesmo, fica comigo aqui até o final que você não vai se arrepender. Quando se fala para um peixe que existe vida fora d'água, ele não acredita, né? Ele acha que é um absurdo. Como assim? Não, a vida é embaixo d'água. Por quê? Porque a vida dele é aquela, né? Ele não acredita em nada que seja diferente daquilo. Pássaros que vivem a vida inteira presos em gaiolas não acreditam que é possível voar, não acreditam que é possível ter liberdade. Então, da mesma forma, é o que acontece com 85% dos médicos no Brasil hoje. Ficou tão enraizada a crença de que o médico precisa trabalhar muito, principalmente para os outros. O médico tem que ganhar menos do que merece, tem que aceitar isso, é normal, faz parte. Que é comum, né? É tido como natural o médico não ter qualidade de vida, né? Ah, eu trabalho muito, estou na correria, não sei o quê. Isso se tornou algo comum demais, né? E o que eu quero dizer aqui é o seguinte, pode até ser que seja comum, mas eu quero dizer para você que não é normal. Não é normal, tá? A gente entra no piloto automático. E esse piloto automático faz com que a gente nem perceba que a gente está doente. Faz com que a gente passe pela vida, né? A gente nem vê a vida acontecendo. A maioria desses colegas, né, sai de um plantão para outro, sai de um vínculo para outro e não vê a vida acontecer, né? E acaba que a maioria não está vivendo aquela vida que sempre sonhou com a medicina, né? Então, isso literalmente tem aumentado demais, né? Os dados são realmente assustadores. Tem uma pesquisa do CREMESP, né, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que eles avaliaram, se eu não me engano, o N foi de quase 3 mil médicos de São Paulo entre os anos 2000 a 2009. Na verdade, quase 3 mil atestados de óbitos de médicos, né? De 2000 a 2009. Foram 10 anos de pesquisa, né? Quase 10. Olha só esses dados aqui, ó. Médicos homens morrem aos 69 anos. Ou seja, se a expectativa de vida, né, de 75, se bem que isso na época poderia ser um pouco menor, mas vamos supor que fosse 72, médicos homens morrem mais cedo do que a população geral. Agora olha esse dado. Médicas mulheres morrem aos 59 anos. Ou seja, 10 anos a menos do que os médicos homens. E se a expectativa de vida for 72, né, mais de 10 anos a menos do que a população geral. Principal causa de morte nesse estudo, doenças cardiovasculares. E a gente sabe que as doenças cardiovasculares estão relacionadas com o quê? Estilo de vida, hábitos ruins, né? Alimentação precária, sedentarismo, tabagismo, né? Enfim, uma qualidade de vida ruim, né? Principal causa de morte, doenças cardiovasculares. Tá? Tem um livro publicado pelo Conselho Federal de Medicina, né, que é intitulado A Saúde dos Médicos, né, pelo CFM. Olha só o que eles, um dado muito triste que eles encontraram nesse livro. A pesquisa revelou um dado preocupante. Distúrbios psiquiátricos, abre aspas, tá? A pesquisa revelou um dado preocupante. Distúrbios psiquiátricos, como ansiedade, depressão, além de estafa, afetam mais da metade dos médicos entrevistados. Esse N aqui foi de quase 8 mil médicos do Brasil inteiro. Então, assim, muito triste, né? Mais de 50% dos médicos com algum problema, né? Com algum transtorno mental, ansiedade, depressão, burnout, enfim. Então, isso se reflete na nossa realidade também. Muitas alunas, principalmente, muitas mulheres médicas têm nos referido isso. Sidney, eu já estava em burnout, eu já estava em depressão, né? E o curso de vocês foi um alento, né? A gente tem ajudado, a gente fala isso de boca cheia, né? A gente tem ajudado não só os médicos ganharem mais, a atender melhor o paciente, mas a gente tem ajudado os médicos a resgatarem até o prazer, né, de viver mesmo, assim, de poder realmente sair do buraco, né? Então, isso pra gente é um motivo de muito orgulho. Sobre o diagnóstico do círculo vicioso,
Hoje a gente vai falar especificamente sobre algo que é fundamental para você fechar esse diagnóstico, né? Para você bater o martelo e dizer, não, é isso mesmo, eu estou no círculo vicioso, ou não, eu não estou no círculo vicioso. Que é o seguinte, é definir, é entender, né, ter a clareza sobre quanto está valendo a sua hora de trabalho. Quanto que você está recebendo por hora trabalhada. Isso é fundamental. E existem formas e formas de você fazer isso, tá? Então, quando você só vai fazendo sem ter essa noção do quanto você trabalha e quanto você recebe, você acaba entrando na filosofia do Zeca Pagodinho, da música, né? Do Zeca Pagodinho lá. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então você está deixando a vida te levar. A gente não recomenda isso, né? Isso é até perigoso. A maioria das vezes, o que acontece é que a gente passa 6 anos numa faculdade, às vezes a gente passa alguns anos para entrar na faculdade, passa 6 anos para sair, 2, 3, 4, 5 anos de residência, mais fellow, mais isso, mais não sei o que, mestrado, doutorado, não sei o que. E na hora da gente vender esse conhecimento, tudo isso que a gente construiu, a gente vende muito barato isso. Tem uma frase que é atribuída a um grande empresário da indústria da saúde que ele falou o seguinte: eu vi uma oportunidade muito grande quando eu vi que eu tinha à minha disposição a mão de obra do médico, extremamente qualificada e extremamente barata. E isso foi fundamental para eu fazer minha empresa crescer. Então assim, é doloroso ouvir isso, é doloroso dizer isso, mas é ainda uma realidade, né? Ainda é uma realidade. Por não saber, por não entender que existe outro caminho, por não ter coragem, por não ter competência, por não ter uma visão de empreendedor, uma visão de dono, a maioria dos médicos acaba trocando o seu maior bem, que é o seu tempo, a sua saúde, por dinheiro, somente por dinheiro, né? E por muito pouco dinheiro. Então, infelizmente, isso acontece com a maioria, né, dos médicos. Já passei por isso e me compadeço com você, me solidarizo com você se você está vendo isso hoje, tá? E a gente está aqui para te ajudar a sair desse ciclo vicioso. Então vamos lá. Já parou para pensar enquanto você ganha por hora e isso em cada vínculo que você tem? Já parou para pensar? Quem está ao vivo aí me diz aí, já parou para pensar? Já fez esse cálculo? Sim ou não? Responde aí. Já fez o cálculo de quanto você ganha por hora trabalhada? Coloca aí no chat. Sim ou não? Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? A gente vai entrar numa parte mais prática aqui agora. A gente vai entrar em exemplos práticos. Eu prometi para você o seguinte, que esse conteúdo de hoje vai ser o conteúdo da clareza, vai ser o conteúdo que vai tirar de uma vez por todas, né, a sua dúvida sobre ir para o plano, continuar no plano, ir para os plantões, continuar nos plantões e o atendimento particular, tá? Então vai ser um exercício prático aqui que a gente vai fazer juntos. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos começar então fazendo um cálculo aqui hipotético sobre comparando plano de saúde, plantões e atendimento particular, tá? Vamos começar falando primeiro só sobre consultas, sobre o valor do atendimento da consulta. Então, por exemplo, imagina aí, preste atenção a partir de agora, tá? Imagina que você dá 10 plantões por mês e que cada plantão você recebe R$ 1.200 por plantão de 12 horas, tá? Então, ao final do mês você tem 10 plantões de 12 horas, você trabalha 120 horas e você tem um valor bruto que você faturou ali de R$ 12.000, certo? 12 horas, um plantão 1.200, 10 plantões, R$ 12.000. E aí o que acontece? O que pouca gente faz o cálculo é que tem que colocar um imposto em cima disso. E aí aqui eu vou usar um imposto de 15%, nesse caso hipotético, pensando numa pessoa que é pessoa jurídica, que tem uma empresa, né, que recebe pela empresa. Então, aqui com o regime de lucro presumido, seria 15%, tá? Quando a gente tira desses R$ 12.000 os 15%, fica R$ 10.200. Quando a gente divide R$ 10.200 por 120 horas por mês de trabalho, né, 12 horas de plantão, vezes 10, 120 horas, a gente tem um retorno por hora líquido no plantão de R$ 85, tá? R$ 85. Então anota aí. 10 plantões por mês, né? 12 horas, 120 horas por mês, o retorno por hora de R$ 85. Já no plano de saúde, o cálculo que eu fiz foi o seguinte. Imagina que você atende de segunda a sexta. Eu fiz uns cálculos bem conservadores aqui, tá? Pode ser que existam situações bem piores. Você atende 16 pacientes por dia. 8 de manhã e 8 à tarde. Vamos supor que você atenda 2 pacientes por hora. Eu estou sendo muito bonzinho com esse exemplo aqui, porque a gente sabe que
tem especialidades e tem colegas que atendem 5, 10 minutos, né, um paciente por consulta de plano. Então, mas vamos supor que sejam 2 pacientes por hora, um paciente a cada 30 minutos. Tá? Então daria 8 horas por dia e vamos considerar um valor médio da consulta de R$50. Aquela consulta de plano, R$50 que você recebe para receber em até 120 dias. Só que você, na maioria das vezes, você oferece um retorno. Então, na verdade, essa consulta que seria R$50, você acaba que você precisa fazer 2 consultas. Né? Então, na verdade, para cada paciente. Então, seria, vamos colocar no exemplo aqui, R$25, né, com retorno, tá? Sendo bem realista. Então, e aí vamos supor que você trabalhe 20 dias por mês. Segunda a sexta, né, 20 dias por mês. Cálculo é o seguinte, 16 pacientes por dia, vezes R$25 a consulta, vezes 20 dias. A gente tem um valor total de R$8.000 por mês. Quando a gente tira 15% do imposto, fica R$6.800. Quando a gente multiplica 8 horas por dia vezes 20 dias, dá 160 horas por mês. Então, o retorno por hora líquido do médico que está no atendimento por plano é de R$43 nesse exemplo aqui, tá? Trabalhando 160 horas por mês, R$43 por hora, tá? Lá no plano era 85, tá bom? E no consultório particular? Consultório particular, vamos aqui usar o exemplo bem próximo da realidade, que é o exemplo da doutora Irlena, que hoje ela cobra uma consulta de R$300, se eu não me engano, mas tenho quase certeza que é isso. R$300 a consulta é o valor médio da consulta particular no Brasil, né? Mas aí vamos supor que ela dê um retorno, então fica R$150 a consulta, né? Assim como eu fiz lá com o plano, que era 50, eu contabilizei aqui 25 só. Vamos supor que ela cobre 300 e dê um retorno, fica 150. Só que ela atende só 4 pacientes por dia, um paciente por hora. Então ela só trabalha 4 horas por dia, vezes 20 dias, segunda a sexta também, tá? Meio período. Então, o cálculo é 4 horas por dia, né, 4 pacientes, 4 consultas, vezes 20 dias, vezes 150, dá R$12.000. Quando a gente tira o imposto de 15%, a gente tem o valor líquido de R$10.200, só que aqui a diferença é que ela só trabalha 80 horas por mês. Né? Por que 80 horas? Ora, 20 dias vezes 4 horas por dia, dá 4 vezes 20, 80 horas por mês. Então, o valor da hora trabalhada da doutora Irlena, supostamente aqui, né, hipoteticamente usado aqui nesse exemplo, é de R$128 a hora, tá? Comparada a R$43 a hora do plano e a R$85 a hora do plantão, tá? Só que a Irlena é aluna do CVM, ela hoje já oferece programa de acompanhamento intensivo, que é algo que a gente ensina no nosso curso, que é um serviço de acompanhamento no pós-consulta, né? É algo a mais que ela agrega para os pacientes dela. Então, vamos supor que ela cobre aqui, por cada programa de acompanhamento que ela fecha por mês, R$1.500. E vamos supor que ela feche 5 programas de acompanhamento por mês, por exemplo. Né? Isso aqui é tudo hipotético, não são os valores reais aqui. Então daria R$7.500, né? 5 programas de acompanhamento, dá R$1.500. Então o valor bruto sairia de R$12.000 para R$19.500 e ela teria um retorno por hora de R$207. Percebe então a diferença? Eu fiz um resumozinho aqui. Resumindo, no plantão, uma carga horária de trabalho de 120 horas, com um número de pacientes infinitos, dependendo do trabalho, você tem um retorno por hora trabalhado de R$85, sendo que isso é algo que você está trabalhando para os outros, no sistema dos outros, né? Não é algo seu que você está criando a sua marca. Né? Os planos de saúde, carga horária de 160 horas por mês, número de pacientes, 16 pacientes por dia, retorno por hora, R$43, sendo que também você está trabalhando para os outros. Os pacientes do plano não são seus, são do plano, eles são clientes do plano. Tá? Você está trabalhando de novo para os outros, não é algo seu que você está criando a sua marca. Tá? Já no particular, 80 horas por mês de carga horária, número de pacientes, 4 pacientes por dia, 1 paciente por hora, retorno por hora, 120 horas, retorno por hora trabalhada, R$128 por hora trabalhada, líquido. Se for aluno do CVM, pode aumentar isso aí de forma exponencial com os programas de acompanhamento. Então, percebem a diferença? Percebem a diferença quando a gente faz esse cálculo simples? E eu tentei colocar aqui as mesmas condições de temperatura e pressão. Tentei colocar uma carga horária parecida, mais ou menos parecida, um imposto parecido. Né? O que a gente
O que a gente consegue tirar disso aqui? Que muito mais do que só o retorno por hora ser maior, você atender um paciente por hora é qualidade de vida para você também. É saúde mental para você. Porque, querendo ou não, quando a gente está num plantão, quem dá plantão sabe disso, é desgastante demais. É desgastante demais. Eu já cheguei a atender 90 pacientes num plantão de 12 horas. É extremamente desgastante, é emocionalmente desgastante para a gente também, para o médico. O plano de saúde é a mesma coisa. Atender um paciente a cada 15 minutos, a cada 10 minutos é extremamente desgastante. O paciente sai insatisfeito, a gente fica insatisfeito. A gente está ali construindo, né, uma mansão em terreno alugado, como a gente chama, né? Tá ali trabalhando para os planos, está ali trabalhando para os hospitais, nos plantões para os outros. E no atendimento particular, mesmo que você não tenha, principalmente no início, né, um retorno tão rápido, você está criando algo que é seu, que ninguém pode tirar de você, que você trabalha com mais qualidade, que você consegue, que o paciente sai satisfeito, que ele sai falando bem de você, que você está criando a sua marca, que você está construindo o seu nome, algo que ninguém tira de você. Você até pode, o consultório pode falir, né, enfim, as coisas podem dar errado, você pode, mas a sua marca, o seu relacionamento com seus pacientes, isso ninguém tira de você. Então, é muito mais do que somente ter um faturamento maior. É muito mais do que só trabalhar menos e ganhar mais. É exercer a medicina como todo mundo deveria exercer, como sempre todo mundo sonhou, né? Poder fazer um atendimento de qualidade, poder realmente chegar mais, fazer um diagnóstico mais assertivo, conseguir conversar mais com o paciente para explicar melhor o tratamento, para tirar dúvidas, para acompanhar esse paciente no pós-consulta, né, para poder ter tempo de organizar os fluxos da sua clínica, treinar sua secretária, fazer as coisas do seu jeito. Então, vai muito além do que somente ganhar mais. Vai muito além. É realmente, por isso que os nossos alunos têm falado isso para a gente, Sidney, vai muito além do faturamento, vai muito além do que ganhar mais, vai muito além do que somente, enfim, a grana. A grana é importante, todo mundo precisa de grana, todo mundo precisa de dinheiro para ter uma vida confortável, para poder oferecer o melhor para sua família. Mas a gente, como profissional, a gente também quer fazer o nosso melhor. A gente também quer ser reconhecido, a gente também quer ser valorizado. Não tem coisa pior, eu já passei por isso. E eu falo isso com muita convicção, não tem coisa pior para um médico do que estar com as mãos atadas, não poder fazer o melhor. Né? E aí eu cito aqui, por exemplo, os plantões, que a gente não consegue muitas vezes fazer o nosso melhor, a gente fica amarrado ou na burocracia ou na falta de condições. Nos planos de saúde a gente não tem tempo, a gente não consegue fazer o nosso melhor, e se a gente der muito tempo para o paciente de plano, a gente acaba que não consegue pagar as contas da clínica, não consegue ter um retorno para a gente que a gente merece, e acaba que a gente se frustra. A gente não tem nada pior para o médico do que realmente não ver seu paciente tendo resultado. Eu imagino que todo médico espera o paciente voltar numa consulta de retorno e dizer: doutora, muito obrigado, eu melhorei, graças a Deus e ao senhor, a senhora, muito obrigado. É Deus no céu e a senhora, o senhor na terra. Todo mundo quer ouvir isso, todo mundo merece ouvir isso. Agora, como é que a gente faz isso? Atendendo um paciente atrás do outro, nos plantões ou nos planos. É humanamente impossível. Eu brinco que as gerações anteriores aceitaram essa loucura. Não, eu atendo, eu consigo fazer e acontecer. E foi passando o bastão, né, de geração para geração, e a gente continua tentando fazer o impossível. Como se a gente fosse, sei lá, um super-herói ou um MacGyver. Acho que a gente assistiu muito a série do MacGyver lá nos anos 90, e a gente acha que a gente é MacGyver. Pô, não tem soro para fazer uma nebulização, não tem medicamento para fazer sedação, não tem como medir a pressão, não tem como... Sim, aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai pegar um clipe, né, igual o MacGyver fazia, pega sei lá, uma fita adesiva, pega uma presilha, né, e um barbante, amarra e salva a vida do paciente. Não dá para fazer isso com a medicina, não dá para fazer isso com a vida das pessoas, não dá para fazer isso com a nossa vida. E em algum momento a gente foi aceitando isso, achando que isso era normal, achando que pode até ser comum, mas não deve ser normal, pelo amor de Deus. Não pode ser normal. Esse ano, em 2020, eu pedi a exoneração de um vínculo que eu tinha, e principalmente por conta disso. Não é porque pagava mal, não é porque eu trabalhava muito, não era nada disso não. Era porque, primeiro, eu não gostava mesmo, não nasci para ser médico de hospital, e eu honro quem ama isso,
né? E sou muito grato para os médicos que amam, que fazem o melhor dentro do hospital, mas eu não nasci para isso. E isso foi um dos motivos. O outro motivo é porque, além de eu não gostar, eu não tinha condições. Enfim, tem milhares não, mas tem talvez algumas dezenas de casos em que eu precisava de coisas simples, né? Eu lembro de uma vez que um paciente foi a óbito, ele fez uma insuficiência respiratória aguda e a gente não tinha no hospital, não tinha como fazer nebulização, não tinha nada. Então assim, aí eu ficava me perguntando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu me sentia um prostituto, eu gosto de falar isso, eu me sentia um prostituto, porque eu ia só pelo dinheiro, porque eu não gostava, e eu chegava lá e não conseguia fazer diferença na vida dos pacientes, então, sabe, então não fazia sentido. Então a primeira oportunidade que eu tive de sair, eu saí, e estou muito feliz, obrigado, e não morri, estou bem, minha família está bem. E é isso, eu acho que todo mundo que está no círculo vicioso tem que fazer esse tipo de pergunta. Tem que fazer essa auto-reflexão. Cara, será que eu quero isso para o resto da minha vida? Será que eu não consigo ganhar dinheiro de outra forma? De uma forma que eu consiga ajudar mais pessoas e eu consiga me ajudar? Será que realmente só tem esse local onde eu estou? Será que só tem isso? Eu não estou falando para você sair de uma hora para outra de onde você está, não. Mas eu estou falando que você pode sair de forma tranquila, com planejamento, com estratégia, né? Enfim, voltando aqui, agora eu vou falar algo que é fundamental para quem trabalha com procedimentos, cirurgias e tal. Que é o seguinte, uma das coisas que eu recomendo que você faça é elencar seus procedimentos. Quanto demora? Quanto tempo você demora para fazer cada procedimento? Qual o esforço que você tem para fazer cada procedimento daquele? Quais as vantagens para o paciente e para você de cada procedimento? Qual o risco para o paciente e para você de cada procedimento? E uma pergunta que é fundamental também. Qual desses procedimentos você mais se amarra em fazer? Isso é fundamental, sabe por quê? Porque felicidade não está na reta de chegada. A felicidade ela está no caminho, ela está na jornada. A vida não é uma corrida de 100 metros, de 200 metros. A vida é uma maratona. A carreira do médico é uma maratona. Então, a gente precisa se divertir na jornada. A gente precisa apreciar o caminho. Então, não adianta nada. Eu vou fazer aqui um exercício com vocês sobre qual o procedimento, né, que você deve focar, mas é fundamental que você escolha o procedimento também por o que você gosta de fazer. Tá? Tem um aluno nosso, que isso aqui é baseado em fatos reais, tá? Ele tem um procedimento que ele é urologista, que ele faz em 15 minutos. E ele cobra no consultório particular R$ 1.500. Então, se ele demora 15 minutos, né, o risco para o paciente é baixíssimo, a resolutividade é alta. Ele faz isso tranquilamente, né, em regime ambulatorial. Então, ele tem um retorno por hora bruto. Vamos falar de bruto aqui agora. Se ele fizer 4 procedimentos por hora, ele tem R$6.000 de retorno bruto. Né? Retorno bruto, R$6.000. Um procedimento que demora 15 minutos para ele fazer e ele cobra R$1.500. Agora, olha o outro lado da moeda. Uma cirurgia aberta dentro da urologia, né, um exemplo. Pelo plano, ele recebe R$1.500. Só que é uma cirurgia que demora 3 horas. Com alto risco para o paciente, com alto risco para o médico. E com bastante trabalho para o médico. Qual o retorno por hora desse procedimento? Se ele cobra R$1.500 e demora 3 horas, R$500 bruto. Então, olha só a clareza que eu estou passando para você aqui agora que trabalha com procedimentos. Você precisa elencar cada um deles e ver qual que é o retorno por hora, quais são os benefícios, quais deles você gosta de fazer. Por quê? Nesse caso, para esse aluno, a gente falou, cara, olha aqui, ó, essa cirurgia aqui aberta pelo plano, você está recebendo R$500 por hora, bruto. Quando botar um imposto, quando botar taxa, não sei o que, isso aí cai. Agora, esse outro procedimento, que é muito mais seguro, muito mais tranquilo para você, você faz rapidinho, é muito mais vantajoso para o paciente, você faz, seu retorno por hora é de R$6.000. Então tem que focar mais nisso. Inclusive o marketing tem que focar mais nisso, né? Então é um nível de clareza que pode mudar o jogo, principalmente para quem trabalha com procedimentos, né? Então, quando a gente tem esse nível de clareza, nossa, esse procedimento, esse tipo de tratamento aqui, no consultório particular, eu tenho um retorno por hora de R$6.000. Esse outro aqui, que dá muito mais trabalho, que é muito mais, que demora muito mais, né? Eu tenho um retorno de R$500. Então, isso virou uma chave também na cabeça dele. Então, pode girar na sua também aí, você que trabalha com procedimento, tá? É fundamental. Então, por exemplo, dentro da urologia, pegando o exemplo da urologia, e pegando o exemplo desse nosso aluno, o que ele fez? Ele começou a se posicionar
para atrair pacientes, né, para oferecer um serviço diferenciado, personalizado, para esses pacientes, para esse tipo de patologia que tinha um tratamento de procedimentos que ele conseguia ter um retorno por hora maior. Só que teve uma das conversas que a gente teve, né, com esse aluno, ele virou para mim e falou assim: Sidney, mas tem algo que, cara, eu me amarro demais em fazer, que é, por exemplo, a questão de tratamento de cálculo, né, de cálculo renal, né, enfim. E aí eu falei para ele assim: cara, então faz esse posicionamento também. Por quê? Porque não é só sobre grana, é sobre você fazer o que você se amarra, é de você, né, tá ali se divertindo fazendo o que você faz. Então isso é fundamental, né? Então, sim, é possível você ganhar bem, sim, é possível você ajudar muitas pessoas e sim, é possível você fazer o que você ama, né? Quem disse que a gente tem que escolher uma coisa ou outra? E agora, ou eu ganho bem ou eu faço o que eu gosto? Escolhe os dois, faz os dois, tá bom? Então o que a gente recomenda, pessoal? A gente recomenda o seguinte, é uma das primeiras tarefas, né, que quem entra no nosso curso a gente recomenda. E eu estou recomendando para você aqui agora. No nosso curso a gente oferece toda uma lista, né, um exercício mesmo para fazer, né, todo esse diagnóstico situacional. Mas aqui para vocês é o seguinte, pega uma tabela de Excel, tá? E numa coluna você lista todos os seus vínculos. Todos os seus vínculos, numa coluna. Na outra, você coloca tempo trabalhado. Você coloca o retorno que você tem. E aí você calcula. Por exemplo, aí você vai botando nas linhas, né? Por exemplo, consulta de plano de saúde. Eu trabalho tantas horas, né, por mês, né, e eu recebi nesse mês tanto. Aí você faz uma conta simples, uma divisão simples, você vai ter o retorno por hora. Meu vínculo público, se tiver, então trabalho tantas horas, recebo tanto por mês, valor por hora trabalhado. Eu adicionaria uma outra coluna que é satisfação com o vínculo, né, com o que você faz. Consultório particular, a mesma coisa, eu trabalho tantas horas, tenho tanto de faturamento, tanto de retorno por hora, tanto de satisfação. Tá? Agora, dentro do consultório particular, é importante você separar, por exemplo, quais são as unidades de negócio que você tem, né? Quanto que você ganha de consulta, quanto você ganha... Por exemplo, quem trabalha com procedimento, fazer uma listagem dos procedimentos, fazer o que eu acabei de falar. Desses procedimentos, ver quanto tempo demora, né? Qual que é melhor para você e para o paciente, qual que você mais gosta de fazer. Né? E aí com essa listagem, com esses cálculos, você vai ter uma clareza muito grande sobre onde você deve inclusive focar no seu marketing, no seu serviço, tá? Para atrair e fidelizar esses pacientes. Tem um exemplo de um aluno nosso, Dr. Vanderlan Campos. Ele é cirurgião vascular e a coisa que ele falou pra gente que mais encantou ele com o nosso curso foi o fato dele ter parado. Ele trabalhava muito, já tinha um bom faturamento, enfim, tava feliz na carreira dele, só que ele não tinha clareza de quanto ele estava trabalhando e qual o retorno que ele tinha de cada vínculo. Então, por exemplo, uma das coisas no diagnóstico situacional dele foi que, ele até fala pra gente isso na entrevista que eu fiz com ele, cara, eu estava dedicando muito mais tempo para alguns vínculos que nem eram os que eu mais gostava e não eram os que estavam me dando mais retorno financeiro. Por isso eu estava trabalhando mais e ganhando menos. E aí quando eu tive essa clareza de que eu poderia ganhar mais focando, né, por exemplo, no atendimento particular e dentro do consultório particular focando, por exemplo, em determinados procedimentos, cara, a minha qualidade de vida foi para outro nível. Porque ele procurou a gente, ele entrou no nosso curso porque ele queria melhorar a qualidade de vida. Ele já tinha um bom faturamento, ele já tinha autoridade na especialidade dele, mas ele estava no piloto automático, trabalhando demais, trabalhando, né? E o que fez ele buscar o nosso curso foi qualidade de vida. E aí só esse único exercício para ele disse, cara, só esse exercício aqui já pagou o curso, assim, porque só o fato de... Aí hoje o que acontece? Hoje ele foca o tempo, o dinheiro, a energia dele e onde dá mais retorno e onde dá mais prazer para ele.
É isso, né? A lei de Pareto fala isso, né? Para quem não conhece, a lei de Pareto diz o seguinte: 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Quer ver um exemplo nosso do CVM? 80% dos nossos clientes vêm do Instagram, né? Mas a gente está fazendo marketing no YouTube, a gente faz marketing no Facebook, mas hoje o nosso 80-20 é o Instagram, é por isso que a gente dá tanta atenção para o Instagram, né? Mas isso a gente foi mapeando com o tempo, né? A gente vai mapeando, vai testando, e a mesma coisa você pode fazer. Será que, por exemplo, no caso do Dr. Vanderlan, hoje, né, o 80-20 dele é indicações de outros pacientes. Não é indicação de médicos, de colegas que encaminham para ele, e não é o marketing também que traz o maior número de pacientes para ele. O maior número de pacientes dele, hoje, no consultório particular, é proveniente de pacientes que indicaram ele. Pacientes que foram encantados, fidelizados no atendimento dele, passaram por algum tratamento e indicam ele para outras pessoas. Então isso é o que faz 80% dos resultados dele do consultório vem disso. E com essa mudança de chave que ele teve, ele foca hoje muito mais no consultório, não abandonou totalmente os outros vínculos, mas ele dedica menos tempo para os outros vínculos. Por quê? Porque é no consultório onde ele ganha mais e onde ele é mais feliz, onde ele tem mais prazer, né? Então, essa virada de chave é fundamental. Espero que vocês tenham pego essa virada de chave aí. Então, reforçando, espero que tenha ficado claro. O único local que você consegue, por exemplo, melhorar essa métrica de retorno por hora trabalhada é onde? No particular, onde você é o dono. Para você aumentar o retorno por hora trabalhada no plano e no plantão, primeiro que você não tem controle sobre isso. O que você tem controle é sobre trabalhar mais. Então, poxa, preciso de mais grana, vou pegar mais plantão, vou abrir mais agenda do plano. E aí você acaba trabalhando mais, mas o retorno por hora é o mesmo. No particular não, está na sua mão. Então, por exemplo, tem colegas nossos que começam a ter resultados excepcionais, a procura fica muito grande, e aí ele aumenta o valor da consulta, e aí o retorno por hora aumenta, né? Quando os colegas estruturam um programa de acompanhamento, né, no caso dos clínicos, e até de alguns cirurgiões, que hoje são alunos nossos que fazem isso, que oferecem um acompanhamento pós-cirúrgico diferenciado e cobram por isso, ele aumenta o retorno por hora trabalhado. Está na mão dele, entendeu? O trabalho do médico vai ser em quê? Não é só aumentar o valor da hora trabalhada, não é só aumentar quanto cobra pelo procedimento. É de fato oferecer um serviço que encante e fidelize, para que os pacientes percebam o valor naquilo, para que sejam fidelizados e para que indiquem outros pacientes. E aí, quando esse ciclo virtuoso começa a girar, o médico, né, ele começa, pela lei da oferta e da procura, ele começa a ser valorizado no mercado. Então, uma consulta que era 300, ele pode aumentar para 350, para 400 e por aí vai. Um programa de acompanhamento que era 1.500, ele pode começar a cobrar 2.000, né? E por aí vai. Um procedimento, uma cirurgia que cobrava-se 1.500, pode ser cobrada 2. E aí, como você é o dono, está na sua mão isso. E desde que você gere valor para o seu paciente, por que não? Né? Isso é o que explica, por exemplo, sei lá, pegar um exemplo aqui da medicina. Uma consulta do Roberto Calil Filho, cardiologista aí dos políticos, dos empresários, né, que é cardiologista lá dos hospitais tops lá de São Paulo, a consulta dele não é o mesmo valor, não tem o mesmo valor e nem o mesmo preço de uma consulta de um cardiologista qualquer, que não tem marca, que não tem nome, entendeu? Por quê? Porque ele tem uma demanda muito grande, porque ele criou essa demanda, porque ele se posicionou, né, porque ele construiu isso. Então, aí você pode estar pensando, mas ele é porque ele é médico do Einstein, do Siri, não sei. Também, mas são vários fatores, né? O que eu estou querendo dizer é que quando você tem uma marca, quando você cria o seu nome e a internet, né, e o nível de conhecimento que a gente tem hoje propicia muito que a gente tenha isso, né?
Você não precisa ser médico do Einstein ou do Círio, ou tá na Globo, tá no Bem-Estar, não. Você só precisa estar aqui na internet, oferecendo um conteúdo de qualidade e estruturar um serviço no seu consultório, na sua clínica, ou na sua telemedicina, no seu atendimento domiciliar, onde quer que seja, que você encante e fidelize seus pacientes. Simples assim. Se você fizer isso, você vai construir, é uma questão de tempo para você, né, construir sua marca e cada vez mais você ter sua marca valorizada. Tá? É o que difere uma bolsa Louis Vuitton, no caso, para dar exemplo para as mulheres, né, de uma bolsa qualquer. A Louis Vuitton, sei lá quantos R$ 1.000 em dólar, não sei. No caso dos homens, é o que diferencia um Rolex de um, sei lá, de um Hugo Boss, por exemplo, né? De um Oriente, de um Cássio. Então, a marca, né, ela faz com que sua hora trabalhada seja valorizada, tá bom? Dica prática dessa live aqui, desse conteúdo de hoje é: faça seu diagnóstico situacional. Faça seu diagnóstico situacional, tá? Para uma tarde, uma noite, uma manhã, não importa. Vai para um sítio, vai para algum lugar e faz essa planilha de Excel. Lista os vínculos, lista quanto que você trabalha em cada vínculo, lista quanto você recebe por mês em cada vínculo, calcula a hora trabalhada, calcula a satisfação em cada um. Se você trabalha com procedimentos, a mesma coisa, lista de procedimentos, onde você faz, quanto você ganha, qual a satisfação que você tem. Isso vai te dar uma clareza gigantesca para que você decida, né, para que você tenha decisões mais assertivas de onde você deve focar, tá bom? Até mais, um grande abraço. Tchau, tchau.